a palavra de Deus. Vamos falar nessa manhã sobre a escolha que devemos fazer. Vamos iniciar no texto de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, reconhecemos a Deus que o Senhor é nosso Deus e que precisamos, Senhor, aprender e ouvir de Ti. Nessa manhã, Senhor, abrimos o nosso coração, a nossa mente para receber a Tua palavra. E que através do Espírito Santo possamos ter o pleno conhecimento que o Senhor nos revelará nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, para que nós tenhamos uma compreensão adequada sobre esse texto, sobre essa película, é importante que nós entendamos que essas palavras, elas foram ditas por Jesus. E Ele diz essas palavras aos seus discípulos, que eles deveriam tomar uma decisão, que seria entrar por uma porta ou um caminho estreito, e que essa escolha incluiria, em algum momento, dificuldades a serem superadas. Que esse caminho não seria fácil, que esse caminho seria difícil e que, pela fé, iríamos superar todas essas dificuldades. Então Jesus está dizendo para eles que há uma escolha a ser feita, há uma decisão a ser tomada. Nós temos que lembrar sempre que temos um Deus que nos ama, um Deus que, desde os primórdios dos tempos, Ele se auto-enviou para salvar o homem, para trazer o homem de volta à sua presença. E Ele então se coloca nessa condição de se auto-enviar para comunicar o seu amor à humanidade. Porém, Ele não nos obriga a servi-lo. Ele quer de nós uma escolha, uma decisão. Mas Ele nos alerta. Ele deixa muito claro na sua palavra que as nossas escolhas, nós seremos responsáveis por elas. Porque nossas escolhas trarão consequências para a nossa vida, para o desenrolar do nosso caminhar. Pois essas escolhas serão fundamentais em nosso futuro, em nossa jornada, em nossa caminhada. Porque as nossas escolhas farão parte do nosso destino. Então temos que entender que o poder de decisão não está em Deus, está em nós. Ele nos deu esse poder de podermos decidir. E cada escolha que fazemos, umas pode ser que não tenha nenhuma influência na nossa vida, no nosso futuro.
mas outras que fazemos são fundamentais para o nosso futuro, para o nosso destino, para o desenrolar da nossa caminhada, da nossa vida. Pois o nosso futuro, isso tem que ter bem claro em nossa vida, o nosso futuro depende de nossas escolhas. Daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós decidimos. E escolher a porta estreita é escolher o reino de Deus. É escolher seguir com Deus. É escolher estar na presença de Deus. E essa escolha se dá por o aceite aos termos que o próprio Deus estabeleceu em sua palavra. Significa então que escolher a porta estreita é aceitar o que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra. Então eu tenho que estar consciente disso, que ao entrar nessa porta estreita, caminho apertado, eu estarei me submetendo à vontade e o querer de Deus. Talvez olhando para a vida nós possamos dizer entre nós mesmos que hoje sofremos, ou em algum momento de nossa vida estamos sofrendo devido a uma escolha que fizemos, uma escolha errada, uma decisão que tomamos errada. E essa decisão que tomamos errado, ela influenciou toda a nossa vida. E chega alguns, em determinado ponto, pensar: não tenho mais como retroceder, não tenho mais como voltar atrás. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, Ele nos propõe um caminho. E Ele diz para nós que existem duas opções. E dessas duas opções, Ele ainda, pela sua graça, nos mostra a opção correta. Diferente de nós fazermos uma prova de múltipla escolha, onde nós não sabemos a resposta certa, então marcamos com um chute, pelo fato de não sabermos a correta. Jesus não. Ele, para a nossa escolha, Ele diz: existem duas opções. E nos aconselha a tomarmos a escolha correta. Nos mostra a escolha correta. O que é isso? Isso é a graça. A graça é o favor que eu não mereço. A graça de Deus nos alcança. A graça de Deus te alcançou hoje. Para que você possa entender isso. Para que você possa compreender isso. Que existe um caminho seguro com Deus. E esse caminho é um caminho de obediência. Nunca esqueça que a sua vida é um reflexo das suas escolhas. Você hoje vive da maneira que você vive, porque há tempos atrás você fez essas escolhas. Mas que tipo de escolha eu faço? Que pode influenciar a minha vida, que pode influenciar o meu caminho. Eu te dou um exemplo. O lugar onde você vai é uma escolha que você faz. As pessoas que você se relaciona é uma escolha que você faz. Logo, isso vai caracterizar a sua vida, a sua caminhada, a sua jornada. Por isso que Jesus,
chega aos seus discípulos e diz esse texto. Vou repetir. Entrai pela porta estreita, larga e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Duas opções, dois caminhos, bem diferentes. Um largo, outro estreito. O estreito, apertado e em muitas vezes difícil. Mas Jesus diz, entre por esse. São poucos os que entram por ele. Imagine, irmão, você saber a resposta certa, você saber o caminho certo, e mesmo assim tomar o caminho errado, seguir o caminho errado. Isso acontece com muitos. Sabe o certo, mas faz o errado. Sabe o caminho que tem que trilhar, muitas vezes orientado, mas mesmo assim acabam tomando o caminho errado. Logo, colherão por suas próprias escolhas. Porque está escrito, muitos são chamados e poucos os escolhidos. A escolha é sua, a decisão é sua, mas Deus, Ele te mostra o caminho. Mesmo com todo o amor que Deus tem para você, com toda a graça, com toda a misericórdia que Deus tem por cada um de nós, mas se você tomar o caminho errado, a escolha errada, Ele não pode te salvar. Porque Ele não pode ir contra a sua palavra. Então, eu tenho que entender que o meu caminho, a minha jornada, a direção que eu tomar é totalmente responsabilidade minha. E elas determinarão o futuro da minha vida. Entrar pela porta estreita é reconhecer que somos pecadores. Todos somos pecadores. Sim, somos pecadores. Isto é, nós transgredimos a lei de Deus. Nós fomos contra Deus. O Deus que nos ama, o Deus que enviou o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar. Mas quando nós entramos por essa porta, nós estamos confiando somente em Cristo, para que possamos alcançar o perdão de nossos pecados. Porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. E quando nós reconhecemos isso, nós vamos trilhar um caminho para que possamos nos corrigir do nosso caminho pecaminoso. Como chamamos isso? Arrependimento. Nós nos arrependemos. Que é quando o trabalho do reconhecimento, do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, o Espírito Santo vai atuar no meu coração para que eu reconheça que através desse sacrifício eu serei perdoado e procurarei viver uma vida digna diante de Deus. Talvez alguns pensam, entrar pela porta estreita é estar dentro de uma igreja, ou até passar pelo batismo. Pronto, eu já estou na porta estreita e já estou no caminho apertado. Não.
Isso é a entrada. Ou talvez imaginar porque vivo uma vida religiosa. Eu sou uma pessoa religiosa. Então eu estou no caminho estreito. Não. Isso é muito superficial. O profeta Isaías escreve no capítulo 29, versículo 13, diz assim: porque o Senhor diz: pois que este povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Veja bem, fazer isso significa que ele imagina, eu estou na porta estreita, mas só que está com procedimentos religiosos. Até está na igreja, até passou pelo batismo, mas o coração está longe. Isto é, o que é o coração? Os meus pensamentos, as diretrizes da minha vida estão longe da vontade e do querer de Deus. Eu reconheci o caminho, eu até entrei no caminho, porém não permaneci. Essa situação se deu com Jesus, no ministério de Jesus, com os fariseus. Quando ele então diz, lá em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Os fariseus seguiam Deus, no entendimento deles, porém com seus dogmas, com as suas liturgias decoradas e ensaiadas, e achavam que estavam servindo a Deus, porém não havia neles amor para com Deus. Então o relacionamento deles para com Deus era um relacionamento doentio. Assim muitas pessoas vivem hoje. Um relacionamento para com Deus doentio. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina sobre a porta estreita. E essa porta estreita, ela requer de nós, cristãos, primeiro, renúncia. Renunciar a nós mesmos. O texto em Lucas, capítulo 14, versículo 33, diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O cristão, assim como um servo, ele vai tirar dele ou algum relacionamento que o seu Senhor não quer que ele tenha. Algum procedimento que existe em sua vida que o Senhor dele não quer, ele vai tirar isso da sua vida. Porque é contra a vontade do seu Senhor. Mas como isso será revelado em sua vida? Porque ele vai receber uma carta dizendo o que pode e o que não pode? Não. É o Espírito Santo de Deus trabalhando em sua vida. Não é preceitos humanos nem de homens, mas é a palavra de Deus. Nós temos que aprender como cristãos, dia a dia, negar os nossos instintos naturais, humanos. Nós somos humanos, somos de carne e osso, temos os nossos instintos naturais, mas a Bíblia diz que nós devemos
renunciar em nome de uma fé, em nome de um Deus, para que então possamos cumprir o que Jesus disse: todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você precisa estar disposto em sua escolha, em sua decisão, estar disposto a renunciar. E a vida cristã é uma vida de renúncia. Renúncia. Em João, no capítulo 15, versículo 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Palavra de Jesus. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Preste atenção. A vida cristã, nós temos um cumprimento a ser realizado. Esse cumprimento chama-se missão deixada por Jesus. Jesus deixou uma missão para a sua igreja, que somos nós. E nessa missão, nessa jornada, nessa caminhada, nesse caminho estreito, poderemos sofrer, seremos odiados. Talvez você pense: não, mas eu não vou fazer missão. Eu quero me converter, eu quero me batizar e vou ficar vindo e indo para casa, para a igreja, casa, ver uma vida dessa maneira. Não. Entenda que a fé cristã, ela é intrinsecamente missionária. Você, cristão, você é um missionário. E negar esse fato é negar a sua fé, é negar o seu Deus, é negar a razão de ser cristão. Então, por onde você passa, você vai estar anunciando o reino de Deus. Jesus diz: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então, intrinsecamente, você é um missionário. E a nossa missão como igreja é trazer pecadores a Cristo. É o que os estudiosos chamam de missione ecclesia, a missão da igreja. Isso é um assunto para um outro momento. Mas é uma missão sua, é uma missão minha, é uma missão nossa. E nessa missão não seremos popular. Por que não seremos popular? Porque as nossas escolhas farão com que sejamos rejeitados por uma grande parte. Mas são nossas escolhas. Foi você que escolheu. Foi você que decidiu. Então veja bem, a conversão, o processo de conversão é uma obra, é um trabalho do Espírito Santo em nossa vida. Que tem um início. O início aonde? Em nossa escolha. Não na escolha de Deus, porque Ele já nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação da eternidade, Deus já sabia o seu nome. Deus já sabia de você. Antes de se formar no ventre de sua mãe, a Bíblia diz que Ele já nos conhecia. Esse dia, para nós, é novidade. Para Deus, não é. Deus já sabia que nós, você, estaria aqui nessa manhã. E que Ele prepararia uma mensagem
tocar no teu coração, para que você fosse alcançado pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus em sua vida. Qual vai ser a diferença? A sua escolha, a sua decisão. Não de Deus, porque a dele já está pronta, mas a sua escolha, a sua decisão é o que vai fazer diferença em sua vida. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Antes da conversão, somos seres humanos, carne, que naturalmente, nós buscamos satisfazer o desejo do nosso coração, que antes de Cristo somos dominados pelo pecado. Mas quando o Espírito Santo entra e habita em nosso coração, ele luta contra os nossos apetites carnais, produzindo em lugar do pecado o fruto do Espírito, que é, não digo que são, porque é um fruto do Espírito, que é os atributos de Cristo e com suas qualidades em minha vida. Então significa que na minha caminhada, no caminho estreito, com as minhas escolhas, eu procurarei com todo esforço, com todo empenho, ser semelhante a Cristo. Porque o meu exemplo é Cristo. O teu exemplo é Cristo. Não é o pastor, é Cristo. É Ele ser revelado. É Ele ser anunciado. É que Ele cresça e nós diminuamos. Ah, pastor, mas pode acontecer nessa caminhada, nesse caminho, um acidente no percurso, um pecado, errar o alvo, é o que literalmente significa pecado. Você tomar uma decisão errada que te conduz de alguma forma ao distanciamento de Jesus. Pode acontecer isso? Pode. Então eu perdi tudo, estou condenado. Veja a graça de Deus, veja o amor de Jesus por nós. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: filhinhos meus, olha o tratamento do apóstolo ao povo de Deus. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é propósito de Deus que você peque. Porém, se acontecer, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se acontecer, você tem um defensor, você tem um advogado. A intercessão de Cristo é a aplicação contínua de sua morte no Calvário por você. Entendeu? Pecou. A Bíblia diz: vai onde pecou, quer dizer, volta aonde erraste, se arrepende e volta à prática das boas obras.
Claro que isso não pode ser uma constância. Mas um acidente você não planeja. Um acidente você não programa. Acontece inesperadamente. É isso que eu tenho que entender. Está sempre em mente a morte de Jesus por mim. A morte de Jesus por mim. Jesus morreu para perdão dos meus pecados, dos seus pecados. Eu preciso ter isso sempre em mente. Mas, pastor, se eu tomar a porta larga, o caminho largo, qual será a consequência disso? Mateus capítulo 25, versículo 30 diz assim: e o servo inútil lançarei para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O caminho largo foi sua escolha. Logo terá as suas consequências, que são as trevas. Colherá aquilo que plantou. As suas escolhas, aqueles que tomarem um caminho largo, chegará em suas consequências, que a palavra de Deus diz são as trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Porém, se tomar a porta estreita, o caminho estreito, está escrito em João capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crer em mim, não morrerá eternamente. Crer nisso? Jesus fala isso para Marta, irmã de Maria, referindo-se ao seu irmão Lázaro, que havia morrido. E Jesus então pergunta para ela: você crê? O que Jesus está dizendo para nós nessa manhã? A morte não acabará com você. A morte não é o nosso fim. Se assim tomarmos o caminho estreito, a porta estreita, o caminho apertado. Necessitamos compreender que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo liberta. Só Jesus Cristo transforma. Creia nessa mensagem. Creia nessa palavra. E se assim decidir, e se assim escolher entrar pela porta estreita, faça com todo amor, toda dedicação e todo entendimento, porque a escolha é sua. João 3,5 diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus é o caminho. Siga esse caminho. Não desista. Dificuldades virão, lutas virão. Porém, Jesus em nenhum momento desistiu de você. Talvez você possa imaginar: eu estive longe de Deus. Mas Ele nunca esteve longe de você. Os olhos dele sempre contemplou a tua vida, a tua existência. E de alguma forma Deus tenta se revelar a você. De alguma maneira Deus tenta se aproximar de você. Mas as suas escolhas têm se distanciado cada vez mais dele. Abra os seus olhos. Abra o seu coração. E viva com esse entendimento, para que você alcance a salvação da sua alma, a salvação da sua vida, que é o propósito de Deus com todos os homens, com toda a humanidade. Isso é o que Deus quer para você.
Deus quer te salvar. Amém? Graças a Deus.